E puxando o que a Anne está falando sobre essa questão da ancestralidade, continuando, né, com toda essa parte, também é importante, a gente está falando das chineladas, mas também é importante nós honrarmos todos esses seres que passaram antes de nós, fazermos um trabalho de perdoar. A Bia pode dizer, se ainda estiver aí com a gente, nós fizemos muito isso nessa viagem, onde nós descobrimos muitas ligações ancestrais e nós tivemos que trabalhar, porque sim, tinham entidades que ainda precisavam de uma certa ajuda, de um auxílio. Então, essa parte do auto-perdão e do perdoar também essas pessoas faz parte também da limpeza de porão. Mas não é perdoar da boca para fora. É você trabalhar dentro desse campo energético, como a Anne está dizendo, e alterar. Dini, mas dá para alterar isso? Sim. Principalmente, inclusive, teve uma pergunta aqui atrás sobre essa questão das energias que estão chegando e se estão auxiliando nisso. Sim. Essas energias intensas que estão chegando para nós e que estão aumentando a nossa frequência, né, que estão fazendo com que a gente obrigatoriamente empurre com o pé na nossa poupança para que a gente equalize essas frequências com a frequência do planeta, sim, estão colocando a gente literalmente na parede, com a bundinha na parede, para dizer assim, vamos lá que vocês precisam fazer o trabalho de vocês. E esse trabalho também diz respeito a toda essa parte da ancestralidade. Ajudar a esses seres que muitas vezes somos nós mesmos, como eu já falei, né, a caminhar. E a caminhar também dentro dessa evolução. E é onde nós puxamos, né? E o Bert fala, tem uma frase dele que é interessante, que é exatamente sobre a questão do reviver, né? A ancestralidade é a ligação que você tem com as pessoas que vieram antes, né? E que a gente se conecta ao passado, onde esse passado ele adquire forma. E que é isso? O que ele quis dizer com adquirir forma? Adquirir forma no sentido de que isso parte também da vivência que nós temos hoje dentro do nosso cotidiano, dentro das nossas vidas, onde a gente traz dentro desse campo informacional, como disse a Anne, e a gente não trabalha isso só na constelação, a gente cansa de trabalhar, né, Anne, dentro da leitura kástica, porque a leitura kástica, esse trabalho que nós desenvolvemos de leitura kástica, esse trabalho individual, é onde nós puxamos muita coisa de constelação, onde a gente ressignifica muita coisa, onde sim alteramos linhas temporais quando somos permitidas a. Porque algumas vezes a gente não consegue. E quando a gente não consegue, a gente precisa ressignificar. Então, esse trabalho de ressignificação é muito importante. Tá, mas como é que vocês fazem isso? Dá um exemplo prático para vocês, tá? Uma pessoa que ficou presa num mosteiro, que ficou na clausura durante muito tempo, e isso trouxe marcas para a vida da pessoa que está sendo atendida, né? E ela se identifica naquele ser, naquele ancestral que estava ali. E como é que faz para mudar? Como é que faz para alterar toda essa parte negativa dessa vivência? Tá? Muitas vezes a gente vai até esse passado, nós colocamos frente a frente. Isso é uma das coisas que se pode fazer, tá? A gente pode trabalhar de N formas, só para vocês entenderem um pouquinho. A gente vai de frente com essa pessoa, nós conversamos com essa consciência, né? Nós pedimos a presença dessa consciência, e o campo informacional, que a gente pode chamar de éter aqui, ele facilita isso. Então, a gente conversa com essa consciência e faz essa consciência entender que pode alterar a forma dela enxergar aquilo tudo. E como é que se faz isso? Ao invés dela enxergar aquilo como castigo, ela enxerga aquilo como uma experienciação de vida em que ela vai trazer não só para ela uma fortaleza, uma forma de enxergar a vida diferente,
e que ela vai repassar isso para as outras gerações de uma forma positiva e não negativa. Dentro de saber dizer não, de aprender a isso, aprender a se defender de maus tratos, aprender a ressignificar muitas coisas que ela vivenciou com relação à dificuldade de estar num momento, né, onde, mamãe, onde está sendo maltratada muitas vezes. Então, ali você faz esse trabalho. Ali naquele ponto, quando a gente fala do turning point, né? E dá uma virada. Porque quando você traz para o hoje, você traz para o agora, muitas pessoas falam assim, nossa, eu estou sentindo leve, eu estou sentindo uma diferença no campo, porque reverbera, a gente sai do espaço-tempo. E é justamente nesse espaço-tempo em que a gente sai, que a gente ressignifica e a gente muda toda essa vibração. E sim, respondendo essa pergunta, essas energias que estão chegando são para isso. E estão deixando as pessoas que querem colocar máscaras ou não enxergar o seu passado, ou não enfrentar os seus monstros, os seus medos, numa sinuca de bico. Então, vamos lá, e estão pirando. Por que nós estamos vendo um consumo desenfreado de ansiolíticos, de antidepressivos, tá? De opioides de todas as formas? É mais fácil anestesiar, né? É mais fácil anestesiar, botar um tapete gigante em cima para não enxergar. E porque a gente foi... Exatamente. E a gente foi doutrinado pelo sistema, pelos abusadores, pelos controladores do mundo, a não sentir, a não demonstrar nossas emoções. O que a mãe de vocês, por causa de um comportamento, ou pai, para fazer vocês fortes, mas de uma forma que eles pensaram ser positiva, porque eles também foram ensinados a isso. E eu falo de mãe e pai porque diretamente são as pessoas que estão ali para educar vocês, mas muitas vezes os avós, enfim, o tio, aqueles que criaram vocês, podem falar para vocês assim, não chora. Não chora. Esse não chora é para não demonstrar fraqueza, para não demonstrar sentimento. Então, nós fomos doutrinados a não sentir, a não colocar para fora. Não chora, não. Chora. Põe para fora. A hora que tem vontade de chorar, chora. Sabe? E é muito isso. Seja forte. Vão ter momentos que você precisa demonstrar que você não é forte o tempo todo, que você precisa da ajuda do outro, que precisa de uma palavra amiga, que precisa de um abraço, que precisa de um beijo, que precisa de um carinho, que precisa de um afeto, sabe? E nós não fomos ensinados a isso. Nós fomos ensinados a ter vergonha de demonstrar fraqueza, porque você precisa ser forte, você precisa ser o melhor. Olha o mundo da competição, sabe? Isso tudo a gente puxa no curso. É isso que a gente pega, as ferramentas. E como é que a gente faz isso, Dini, Anne? Então, é aí que a gente vai. Pergunta para ti aqui, ó. Aproveitar o gancho. Eu morro de compaixão por minha bisavó materna, índia caçada a laço. Não deixo de pensar nela. Dá para limpar isso? Dá, Célia. Dá para limpar. Dá para limpar e dá para ressignificar. Muito. Viu? Vai lá, você. Não, e às vezes a história que chega para nós não é a história que realmente aconteceu. E às vezes a gente fazendo uma leitura de campo, a gente descobre que aquela história dessa índia caçada a laço talvez não tenha nem sequer tenha sido realmente uma caça. Muitas vezes teve um comportamento voluntário ali, a gente não sabe, né? Lembra que a história que chega para nós não é a verdade, a história é a versão de alguém, né? E sentir pena por alguém, seja vivo ou não vivo, é o pior lugar que a gente pode colocar qualquer pessoa. A posição de vítima é a posição mais fraca, mais desempoderada em que a gente pode colocar alguém. Então começa não colocando a tua bisavó numa posição de fraca, de vítima, de coitada, porque isso desautoriza qualquer iniciativa que ela possa ter tido. E essa energia, ela fica reverberando no campo. Então talvez você esteja alimentando no teu próprio campo um sentimento de vitimização que está se propagando. Isso tem impacto hoje. Não fique achando que essa imagem que volta à tua mente
é mero acaso. Não, isso está encontrando reverberação no teu campo porque está sendo retroalimentado. Então, isso precisa ser tratado, isso é uma das coisas que a gente precisa limpar, porque provavelmente tem um impacto e talvez uma memória ancestral que está trazendo um reflexo importante hoje. É bem isso que a Anne está falando. E eu acho que foi o Aleph que falou assim: eu olho para o futuro. Né? Então, o momento hoje, a gente vai pegar esse passado, presente e futuro, é um momento da gente não se preocupar também. Com relação à questão da ancestralidade, é fazer todo esse trabalho de limpeza de campo, né? A gente ficar de banho tomado, cheirosinho, esperando o Papai Noel. Esse é ótimo, o flash solar, em forma de flash solar. Mas, assim, a gente precisa fazer o trabalho do hoje, do pensar no agora, porque é no agora que a gente precisa atuar de forma urgente, com urgência. O tempo urge. E esse ditado é o mais certo para o momento. Tá? Não dá para você dizer assim, só o tempo para curar. Filhinho, coelho da Alice. Não tem tempo. Tá? Tenho pressa, tenho pressa, tô atrasado. Não tem tempo. Quer fazer teu trabalho? Vai agora. É agora. É o hoje. Quer pedir perdão? Pede agora. Tá? Quer se perdoar? Se perdoa agora. É o agora. A gente não tem mais tempo. Não tem tempo. A gente não tem tempo para ficar arrastando correntes alheias, né? As correntinhas lá do passado que foram colocadas e que a gente está passando de mão em mão e seguindo arrastando, né? Essas correntes estão virando âncoras, está na hora da gente largar esses fardos que não nos pertencem, né? Honrar a ancestralidade, porque toda a nossa força também vem da ancestralidade. A gente precisa ter isso muito claro. A força também vem deles, né? A energia da vida veio deles, então assim, honra a vida e a energia e ao amor e tudo de bom que a gente recebeu. E vida que segue. Vamos lá. Olha aí que a Bia escreveu. Bora para a RJ com a gente. Bora, porque tá na hora. Isso aí. Tive que fechar o microfone para tossir. E assim, vamos lá. E mais o que a gente pode trabalhar com relação à ancestralidade? Entender que isso também é um imprinting da Matrix, que a gente tem uma dificuldade de olhar. E eu lembro da Tatá falando muito isso no Registro Acástico, que eu me divertia, que ela falava assim, quando faz lá a regressão para o Egito, todo mundo quer ser Cleópatra. Ninguém quer ser o serviçal da Cleópatra, ninguém quer ser o que estava limpando o chão, todo mundo quer ser faraó, quer ser Cleópatra, né? Quer ser rainha, quer ser rei, quer ser... Vamos tocar nesse assunto assim, enfiar o dedinho na ferida? Que é da seguinte forma. Nós assumimos cargos dentro da nossa existência. Esses cargos, eles não são mais ou menos importantes uns do que os outros. Todos nós temos o nosso papel fundamental dentro de tudo que a gente escreve no nosso livro de vida. E vida que eu estou dizendo aqui não é essa vida, é da existência em si. Almas que estão aqui, a gente está em 420 pessoas. Tá? Essas 420 almas são almas muito antigas, que estão há milhares e milhares e milhares de anos aqui. São quantas encarnações, mais ou menos, Miga? 1000 e... de 700 a 1100, alguma coisa assim que se fala. Algumas pessoas mais sortudas estão há poucas, são umas 350, né? Esses são os mais recém-chegados. Então, obrigada aí pelo número matemático, porque eu não tenho... A pessoa não grava isso. Então, assim, todas essas vivências, tudo isso que nós trouxemos na bagagem, todos esses cargos são importantíssimos e fundamentais. Se você foi rei, ou se você foi o vassalo, o eunuco que ficou abanando a Cleópatra, você teve a sua função fundamental ali, assim como nós temos hoje. E
é muito fácil a gente cair nessa armadilha do sistema, porque isso também é uma armadilha do sistema. E uma comparação que a gente faz é a seguinte: você tem um lixeiro e você tem um advogado, um médico, um diplomado, tá? Um pós-graduado, lato, estrito sensu, blá, 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 tá? Se a gente fica sem o lixeiro, o que acontece? Como é que fica a nossa rua? A gente pode ficar sem essa profissão tão importante. Olha a importância do lixeiro em nossas vidas. Assim como o policial tem a importância dele, assim como o médico também tem a importância dele. Diploma é meramente um diploma. Isso também é crença limitante. Porque saber não está só ligado a diploma. Hoje, você tem, com a internet, então, com a difusão da internet, você tem acesso à informação que você quiser. Você se forma, você pós-gradua sem papel em muita coisa, né? Então, assim, saibamos vibrar em quinta dimensão é entender que são meramente cargos e sermos gratos pelos cargos que nos são entregues. E dentro de todo esse papel, eu puxo o que a Anne falou lá para trás, que foi o seguinte: também tem a ver com os dons que nos são dados. Dons mais ou menos desenvolvidos, porque todos nós os temos dentro dos clarissentidos. Mas existem pessoas que vêm com tais aptidões um pouco mais aguçadas do que as outras. Mas se você não souber utilizar aquilo do jeito que você assumiu a responsabilidade, porque sim, nós assumimos essa responsabilidade, aquele não, eu não pedi nada. Pediu, escolheu e está aqui para fazer. E se isso não for feito, é tirado. É retirado de você. Porque existem outros milhões de pessoas que podem assumir esse cargo por ti. Tá? Então, não se acha alecrim dourado, nem com cargo, nem com dom, porque a gente não é. E quando a gente fala assim, ó, a gente está aqui dividindo e compartilhando com vocês, a gente não é guru de ninguém, a gente erra, a gente faz besteira, a gente se irrita. Tá? E a gente aprimora todo dia. Todo dia. A gente faz uma titica, uma puxa a orelha da outra, sabe? Bem que tem alguém para quem puxar a orelha, né? Vamos combinar. É bem isso. Então, assim, o trabalho faz parte, trabalhar a ancestralidade faz parte você também entender todos esses papéis importantes dos ancestrais, todos os ancestrais, né? Até como disse ali no texto que eu achei engraçado, você pode ser puta e você pode ser santa, você pode ser assassino, você pode ser herói. Todos eles têm um papel fundamental dentro da tua existência, de edificação, de aprendizado de alguma coisa. Vai, amiga. Isso aí. A Sônia. Bem isso, Sônia. É isso aí. Formação acadêmica é só mais um papel para botar na parede. O que adianta ser doutor e não dar bom dia pro porteiro, né? E ser um crapo, né? O tipinho. É bem assim, né? É bem né? assim. Então, eu conheço o ditado que assim, faz yoga, mas não dá bom dia pro porteiro. Tá eu vou trazer umas perguntas que eu já tinha deixado marcado para a gente não ir perdendo. Vai lá. A gente já está há mais de 1 hora de live, para não ficar muito longo também, porque afinal de contas sextou, gente, a semana foi puxada, tô cansada. Vamos lá. O Mirante tinha feito essa pergunta, se esses campos que o Sol está emitindo em tons mais altos pode facilitar a quebra da programação ancestral. Sim. Ele tem uma atuação direta no DNA. E muito do que se fala dessa necessidade de quem já está desperto ficar ligado nesse momento é porque essa modificação ela vai acontecer para todo mundo, né? O véu vai cair para todo mundo, né? O afinamento do véu e essa intercomunicação, esse acesso a essas informações que hoje estão nos campos quânticos, no campo acástico, nesse campo informacional, ela vai começar a florar.
E essa visão de quem está nas dimensões mais próximas, quarta dimensão, quinta dimensão, vai começar a ficar patente. Imagina para quem acha que morreu, acabou, começar a dar de cara com os amiguinhos que morreram, né? Não vai ser muito legal, tá? E isso tem tudo a ver também com a modificação do nosso DNA. Tá? Então, não fiquem achando que esse tanto de energia que está sendo bombardeado na Terra nas últimas semanas, isso está sendo de graça e está sendo inócuo. Não, não está, né? Então, muito provavelmente, boa parte de vocês deve estar sentindo, no mínimo, alterações no padrão de sono, né? Para falar o mínimo.